Ó mil Leixões, nobre aguerrido, ó mil Leixões, de peito erguido, sempre na luta por um ideal, és no desporto franco e leal. Leixões é a notícia do momento. Momento porque o Histórico Clube de Matosinhos vai a eleições. Numa altura em que muitos criticam a gestão do Leixões e outros aplaudem, outros criticam, Leixões, até porque vêm aí eleições autárquicas, está no cerne da questão. Dá alguns, nestas candidaturas recentes às autarquias, alguns dizem que o Leixões é o feudo do PS. E o PS destruiu o Leixões. Hoje tivemos aqui já um dos candidatos, agora temos Mário Santos. Mário Santos, que 25 anos depois pretende retomar um projeto, agora com uma nova situação. Há 25 anos tudo era mais brilhante, tudo era mais tranquilo. Hoje é um mundo de complicações. O mar está encrespado ali para os lados dos Matosinhos. A TV Ser da Hora e o Jornal Audiência têm o prazer consigo de falar com Mário Santos. Mário Santos, seja bem-vindo. Muito obrigado. O que é que lhe deu na cabeça para tentar agarrar a nau leixonense? Bom, eu há 9 anos estou ligado ao Leixões, porque também era presidente do Conselho Fiscal e, portanto, tinha minimamente conhecimento daquilo que se passava naquela casa. O segundo, porque as pessoas que estão ainda hoje à frente de Leixões são pessoas que me merecem todo o respeito e sabia o envolvimento que elas têm no clube. Terceiro, porque foi criado, entretanto, um grupo de empresários de Matosinhos, em conjunto com os independentes que desejassem, criou-se uma associação que se chama, foi a escritura feita na terça-feira, portanto, se chama Associação Matosinhos. Dia 11. Foi criada por escritura pública no cartório de Matosinhos, esta associação, que é a Associação de Matosinhos por Leixões, com pessoas com toda a credibilidade, em que o presidente é o Sr. Sacoto, da empresa Sacoto, portanto, e procurou-se, obviamente, eu fiz parte, digamos, de uma reunião primária, quando foi criada esta associação, senti a grande dificuldade que essa associação tinha nas pessoas que poderiam fazer posteriormente parte dos destinos do clube, e a convite do presidente atual e do vice-presidente, eu ponderei realmente ajudar o Leixões, porque, conforme já disse bem, eu há 25 anos, por falta de tempo da minha vida profissional, não pude continuar um projeto que iniciei e que deu tudo certo no tempo que eu lá estive. Lembramos que há 25 anos atrás, o Leixões subiu à primeira divisão nacional na altura. Não era a Liga ainda, era a primeira divisão nacional. Exatamente. Um momento alto do Leixões. Exatamente. Não só... Quando os bebés sabiam falar. Exatamente. Não só porque a convite do então Presidente da Câmara para poder concluir a tal famosa bancada do Estádio do Mar. Também foi na minha gestão que a bancada do Mar foi feita. Portanto, quer na parte estrutural, quer na parte desportiva e nas outras atividades também fomos campeões nacionais, no caso de voleibol. Portanto, há uma experiência que eu adquiri desse tempo. Hoje, como a minha vida, eu sou ex-empresário do setor automóvel, portanto, hoje tenho mais tempo. Falei comigo próprio e convenci-me que poderia, nesta fase tão difícil de Leixões, e eu acho que as pessoas de bem estão para as fases difíceis, dar uma ajuda também ao Leixões. E, portanto, com esta associação que vai nos tentar ajudar a resolver os grandes problemas macro do Leixões, como as pessoas que disseram ao meu convite sim, pela parte afirmativa, deram-me realmente aquela força que eu vejo que é necessária para ultrapassar algumas dificuldades que o Leixões tem. Não são nada pequenas, mas eu sei que se todos nós vivermos este problema com entusiasmo e com o sentido de responsabilidade que todos temos que ter, o Leixões daqui para algum tempo estará muito melhor que aquilo que está hoje. Diga-me, por favor, há quem diga que o aparecimento de 2 candidaturas à presidência do Leixões tem apenas por base o facto da guerra partidária, político-partidária entre António Parada
e Guilherme Pinto. E há quem diga também que uma das listas é conotada exatamente com António Parada e outra com Guilherme Pinto. Ou seja, é uma luta extra-futebol. Eu vou dar-lhe a minha opinião, Sim, a minha posição. Não concordo com essa análise. No seu caso não é isso? No meu caso não é isso. Tenho a máxima consideração por Dr. Guilherme Pinto, como tenho pelo Presidente anterior, o Sr. Narciso Miranda. Eu, como Presidente do Leixões, tenho que me dar bem com a autarquia, com os autarcas que lá estiver. Pode ser este, como pode ser outro qualquer. O Leixões tem por sua missão, por aquilo que representa na sociedade civil de Matosinhos e aquilo que as câmaras e as autarquias também têm que representar nessa sociedade civil, têm que se casarem, querem ou não queiram. Porque a Câmara pode ter instalações, mas nós temos os treinadores, temos os atletas, temos a formação, temos isto. E isso faz parte da atuação civil que um clube tem que ter na sua jurisdição. A Câmara, obviamente, que também tem todo o interesse de proporcionar aos habitantes deste grande concelho que é Matosinhos todas as oportunidades para os seus filhos terem ou onde praticar desporto. Portanto, essa junção tem que ser feita. Quanto ao meu caso pessoal, eu não perfilhei nada nessa situação, não sei se a outra candidatura tem ou não tem. Conheço o Dr. Guilherme Pinto, pessoa que merece toda a confiança e, no caso dele ser o Presidente, com certeza que eu terei também essa confiança da parte Até porque será importante esse relacionamento porque, quer se queira, quer não, o futebol profissional, o futebol sénior, tem um papel preponderante na imagem ou na alavancagem dos próprios clubes. Existe uma SAD, onde o clube tem 40% e a Câmara tem 20%. Exatamente. O que, obviamente, quem estiver bem com a Câmara ou quem trabalhar em conjunto, provavelmente vai conseguir mais facilmente guiar a nau a bom porto. Exatamente, neste momento é o que se passa, não é? Neste momento é o que se passa. Portanto, nesta situação, porque agora a SAD é obrigatória a partir deste ano, portanto, todas as equipas do futebol profissional, não pode ser só um clube para o futebol profissional, tem que ter uma SAD, ou uma sociedade unipessoal que represente a mesma situação da SAD, e, portanto, isso que o senhor está a dizer é o que realmente é a realidade. No futuro, Deus dirá o que é que vai acontecer na evolução da SAD. Mas, neste momento, é essa situação. Portanto, eu prevejo que tem que haver um entendimento muito grande entre o clube e a SAD. Portanto, porque a SAD também está lá, a Câmara também está representada na SAD. Muito bem. O Leixões é um clube eclético. Sim. E um clube formador. O que é que consigo na presidência podem contar os jovens, os atletas, os treinadores, a população de Matosinhos? Olha, eu... Obviamente, tinha um cargo no Leixões e não conhecia bem a estrutura do clube. A estrutura mais nas modalidades. E fiquei de veras impressionado com a classe e o profissionalismo que existe neste momento no clube no aspecto da formação. Os resultados vão aparecer porque há realmente um conjunto de formadores neste momento no Leixões, quer no futebol juvenil, quer no voleibol, quer na natação, que vai dar um futuro muito curto, vai dar os seus proveitos todos. O Leixões está muito bem estruturado porque eu, quando me resolvi candidatar, pedi a cada modalidade um dossiê daquilo que estavam a fazer, o que é que pretendiam fazer no futuro e, francamente, fiquei de veras admirado com a capacidade de trabalho que neste momento está a fazer. Obviamente que neste momento, para avançar mais em modalidades, para além daquelas que o Leixões neste momento tem, é preciso criar algumas instalações. Prevemos isso no nosso programa de atividades, que é na antiga sede, na rua Roberto Aivanas, recuperar aquele edifício e torná-lo mais eficiente para outras modalidades. Mas aquilo que me faz acreditar mais é a capacidade que hoje está instalada no Leixões na parte da formação. Portanto, o que vier terá que ser resolvido primeiro toda a parte estrutural e financeira do clube, para depois avançarmos realmente noutras modalidades que podem ser também efetivas no Leixões. A fórmula que o senhor tem para manter estas modalidades com vivacidade, com dinâmica, é o apoio da Associação Matosinhos por Leixões. Também passa por aí, obviamente que muito terá que ser da nossa parte, terá que ser da nossa capacidade também de ação, mas também essa ajuda
que essa associação, estou convencido que vai dar ao Leixões, vai nos fazer facilitar essa vida e depois, com um programa mais intenso, vamos com certeza criar esse objetivo. Uma coisa que muita gente provavelmente não saberá, pelo menos quem não viver de perto a situação de Leixões, é que o Estádio do Mar fica na Senhora da Hora. E para falar da Senhora da Hora temos aqui o Vasco Carvalho e vai lançar algumas perguntas aqui ao candidato de Leixões. Sr. Mário Santos, apresenta uma candidatura ao Leixões, acha que todo o staff diretivo que tem está à altura para poder dar as respostas aos grandes problemas que o Leixões tem? Porque a realidade de hoje não é a realidade de há 25 anos, quando encontrou o Leixões com alguma estabilidade. Acha que tem um staff suficiente para poder dar estabilidade e aquele clube ter futuro? Eu penso que sim. A composição da lista dos corpos presentes, principalmente na parte mais ativa, que é a direção, é composta com uma experiência, 50% de pessoas muito experientes e 50% de malta jovem, licenciada na área da gestão e da economia, portanto, pessoas que têm realmente uma capacidade e são muito participativos nas ações do clube. Antes de assumir esta realidade, de me candidatar à presidência da direção, eu tive uma reunião com essas pessoas, que são pessoas bastante participativas no clube, e onde fui buscar dois elementos que achei que traziam mais valia, não só por conhecerem o clube, digamos, mais por dentro do que acontecia há 25 anos, e penso que vão dar realmente uma grande ajuda ao clube, porque vem da estrutura jovem do clube. E, portanto, eu confio bastante nos jovens, aliás, à capacidade, à experiência que também outros 50% da direção compõe. Eu penso que, nesse aspecto, temos uma belíssima equipa. O Leixões, neste momento, a nível nacional, é uma grande marca. Toda a gente fala bem, apesar dos problemas que o Leixões tem, vai-se de Minho ao Algarve, toda a gente conhece o Leixões, é uma marca muito forte. Sabendo da sua capacidade como empresário, há só uma situação. Acha que tem tempo disponível para poder entregar-se com toda a sua força, para poder ultrapassar os grandes problemas que o Leixões tem? Acha que a sua disponibilidade para poder ser um líder que vá ponto por ponto resolver os problemas do Leixões com disponibilidade de tempo? Ou será mais por telefone? Não. Essa é a parte mais fácil para eu resolver. Eu tenho realmente toda a disponibilidade que o Leixões precisar para eu poder ajudar o Leixões a resolver os problemas. Porque neste momento, conforme já disse, sou um ex-empresário, neste momento tinha as minhas botas, digamos, profissionalmente arrumadas, tenho tempo para dar ao Leixões. O Leixões precisa efetivamente de tempo, porque apesar dos bons resultados do futebol sénior desta última época, que foi uma surpresa para muita gente, na medida em que foi uma aposta na juventude grande parte da casa, vai continuar esse trabalho, quer dizer, esse trabalho de apostar na formação e, em termos económicos, ser muito rigoroso, de maneira que se consiga ultrapassar aquele passivo e dar outra vez a tal credibilidade que o Leixões já teve e que pode vir realmente a tê-la, com a sua liderança? Sim, sem dúvida nenhuma. Todas as pessoas sabem e conhecem-me, quer dizer, como pessoa de bastante rigor, quando fui empresário, quando estive no Leixões. Naquela altura, o Leixões teve uma gestão que começou, digamos, com alguma dificuldade e chegamos ao final com uma gestão positiva, que deixamos dinheiro no Leixões, portanto, há 25 anos. Hoje os tempos são mais difíceis, são diferentes, não são mais difíceis, são diferentes. Espero também que resolver os problemas mais difíceis dos Leixões, com a ajuda, portanto, de todos. Quero envolver realmente os associados neste projeto, como eu fiz há 25 anos, porque eu penso que não é só uma direção que consegue resolver os problemas do clube, tem que envolver os associados. E acha que os associados estão dispostos? Como aconteceu há 25 anos, quando apresentei esta lista, vi lá exatamente as pessoas entusiasmadas por me verem outra vez de regresso ao clube, porque acreditam e confiam na minha capacidade de gestão. Quanto ao aspecto de formação, eu também, como o Fausto disse, como é que é possível gastar-se tanto dinheiro, às vezes mal, e com pouca produtividade. O ano passado, nesta época anterior, foi exatamente ao contrário. Gastou-se o mínimo possível, talvez a parte mais
mais económica dos últimos 5 ou 10 anos no futebol, e conseguiu-se fazer um bilharete acreditando exatamente na capacidade de formação que o Leixões tem instalada, acreditando nas pessoas do Leixões, e conseguiu-se, teve-se às portas da entrada da primeira divisão, perdeu-se talvez por falta de uma, digamos, de uma maior maturidade nestes pontos finais do campeonato, porque senão as Leixões fazia parte do lote da primeira divisão. Não correu assim, a aposta está no mesmo treinador, por aquilo que as informações que eu tenho, no mesmo uma grande grupo de trabalho do ano passado, ou da última época. É exatamente neste sentido que eu quero que o Leixões funcione. É realmente acreditando nos valores da casa, que são muito mais económicos, vivem a camisola, e penso que isso também... Envolver os sócios. Exatamente. E os próprios sócios também acreditam mais nesta capacidade de trabalho. Eu recordo-me há 25 anos que estava presente no último jogo do campeonato em que eu era o treinador, o Alves, o João Alves, o senhor era o presidente, e recordo-me que aquele campo estava completamente cheio na vossa subida à Primeira Liga. Recordo-me perfeitamente disso. Acha que isso poder-se-á repetir? Sem entrar em loucuras, e sobretudo que tenha depois a contrapartida da estabilidade de também estar em paralelo com os resultados esportivos? Eu espero bem que sim. Junto dos meus colegas tenho procurado exatamente demonstrar que às vezes com pouco se faz muito. E é nesse sentido que, conforme eu já disse, é a SAD que vai ter mais diretamente a responsabilidade do futebol profissional, mas obviamente que vou ser uma parte ativa nessa situação e vou pugnar porque que isso aconteça outra vez. Portanto, eu penso que é nesse sentido que o Leixões tem que continuar. Há bocadinho o candidato aqui no nosso estúdio, o candidato da lista B, dizia que o Leixões nos últimos 6, 7 anos entraram 22 milhões de euros e que foram mal gastos. Realmente há muito para fazer no Leixões em termos de infraestruturas, na medida em que é quase o único clube que não tem campo para as camadas jovens. Pensa que nesse aspecto, poupando o dinheiro, não estragando como se gastou, se calhar, estes tais 22 milhões de euros, que se possa os jovens poder pensar que também vão ter um espaço próprio, não andar com a casa às costas, a saltar para Santa Cruz, a saltar para Fita, a saltar para a Lessa de Valia, a saltar para vários campos, e que vão realmente ter uma casa onde possam desenvolver com mais qualidade para mais tarde serem uma mais-valia em termos de ativos para o Leixões? Pois há esse déficit neste momento, há realmente uma déficit de parque desportivo, mas na nova envolvente do Estádio do Mar está mais ou menos traçado a criação de um segundo campo para a atividade dessas classes jovens. Portanto, vamos ver o que é que realmente... Aquela situação do Campo Santana, já abordou alguém na Câmara que se possa pensar está no nosso programa de atividades, nunca saiu, digamos, mesmo da direção atual, essa situação. Obviamente que estamos num período difícil de grandes investimentos, mas contamos com a Câmara que nos ajuda a resolver esse problema. Portanto, é uma das situações, faz parte do nosso programa de atividades, é não largar a situação do Campo Santana, porque podia ser um grande recurso para o déficit que temos de instalações. Há muitos anos que se fala, o Leixões, que quer envolver o tecido empresarial de Matosinhos no projeto. Foi criada agora uma associação. Acha que essa associação que criaram é a tal que era preciso, o tal apoio que era preciso? Conseguiu isso? Acha que pode-nos falar um pouco disso? Porque isso é muito importante, porque isto falar, mas depois se não houver apoio financeiro, se não houver uma retaguarda, pouco vale. Acha que tem uma base de apoio garantida, que foi criada alguma coisa real? Pode-nos falar um bocadinho sobre isso? Eu penso que nunca houve em Matosinhos um sentido de oportunidade de realmente realização desta situação chamemos nós uma associação empresarial, se fosse o que fosse. E há garantias que isso não passe de um documento para uma campanha eleitoral? Eu não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Não tenho dúvidas nenhumas, porque a composição das pessoas que se disponibilizaram nesta ação são pessoas de maior respeito e portanto, não estou a ver... Pode-se falar aqui no nome de algumas? Posso, pelo menos de uma que faz parte, digamos, dos corpos diretivos e que é da empresa Sacoto, portanto... É uma empresa, JP Sacoto. JP Sacoto, portanto, tem
duas pessoas que assinaram no dia 11 a escritura a formulação da escritura da Constituição desta associação. Não estou a ver pessoas desse calibre, digamos, a estar só por acaso. Não é verdade? Só para uma campanha eleitoral. Não, mas isto já estava feito antes da campanha eleitoral. Isto já entrava mesmo com a direção atual. Isto, vamos admitir, que foi só uma questão de há tempo que mas não isso foi possível. feito há 2 dias. Exatamente. A Constituição da Escritura foi feita E há outros empresários interessados em entrar... Neste momento, são cerca de 20 empresas que neste momento estão. Isso é muito interessante e é inovador e é um caminho. Também foi isto que, digamos, o impulso que me deu para poder... Porque eu não entro normalmente em projetos que eu vejo que não vamos ter sustentabilidade. E, portanto, isto também foi aquele ponta, digamos, que foi necessário dar para que eu aceitasse este lugar. Portanto, penso que nem sequer ponho em dúvida, seja o que for, na consolidação desta associação. É o Ferreira Leite agora que está aqui. Olha, eu só lhe vou fazer algumas questões relacionadas exatamente com a área financeira. O senhor disse, deixou o clube com dinheiro em caixa. Há 25 anos. Há 25 anos. Hoje vai encontrar um Leixões com um buraco em caixa. Sim. Um buraco que dizem que é enorme. Quanto é que pensa encontrar de déficit, de passivo, para resolver no imediato? Está preparado para quanto? Conforme ele disse, eu fui Presidente do Conselho Fiscal e, portanto, são números que não me são indiferentes. Estamos falando só do clube. Sim, falando da SAD, sim. Não sei se o buraco da SAD é maior ou menor. O problema do clube, o problema do clube andará muito entre os 2,5 milhões e os 3 milhões de passivo. Portanto, uma grande parte vem, isto tudo dizem vem... que há para aí umas pinhoras à porta, sim, ou já... Sim. E que a própria... Há uma pinhora do estádio. E o próprio futuro do clube está seriamente ameaçado. Tem que haver força realmente neste momento e acreditamos que vai existir essa força para resolvermos esses problemas. As eleições são daqui, depende da altura em que nos estiverem a ver, mas no dia seguinte o senhor tem 3 milhões de euros para salvar eleições? Não, nem pensar. Eu não venho para pôr... Quer dizer, não tenho... Esse grupo de empresários está aqui, a associação... Não, mas também não é necessário tudo de uma vez, não é? Isto vai ter um campo negocial que a nossa experiência dá para acreditar que seja possível resolver este problema. Ninguém tem 3 milhões neste momento. Aparentemente, enquanto este problema não for resolvido, sonhar com outras situações, com a criação de novas modalidades, etc., parece-me um bocado... Olha, eu vou-lhe dizer uma solução que pode ser enquadrável nesta situação. Como hoje, já sabe, o Estado tem programas de autofinanciamento aos clubes, às empresas... Para quem não tiver dívidas. Sim, mas para quem... dívidas... Não, com as dívidas... Fisco, o problema de fisco e segurança social é que tem que ser resolvido. Pronto. Estamos a falar de milhões. Não. Até a maior parte, que já vem do passado, é ligado com obras de infraestrutura, da cobertura da bancada e da eletricidade, e essas situações é que fazem mais essas penhoras. A parte do Estado é uma situação que é possível resolver, portanto, por acordo. O Estado aceita acordo, 10, 12 anos, 15 anos, 20 anos, aceita acordo. Agora, não podemos... Não, se for pelo PER até arranja mais. Mas o problema é que tem que se ver se é para cumprir. Agora, fazer um acordo que a gente sabe de antemão que não vai cumprir, é melhor não fazer. Portanto, há soluções, têm que ser estudadas, as melhores soluções para resolver o problema. Ninguém tem 3 milhões para na segunda-feira ou no dia seguinte e resolver todos os problemas. Mas também não é necessário resolver tudo no primeiro dia. Mas tem contacto já com esses credores para que a asta pública, por exemplo, não possa acontecer na terça-feira? Sim, mas o que está em jogo dessa parte da asta pública é uma verba extremamente, não digo pequena, mas é uma verba perfeitamente enquadrável em todo este esforço que tem que ser feito inicialmente. Mas num caso extremo, o senhor arranja esse dinheiro? Estou convencido que se arranjamos essa solução. Portanto, os sócios de eleições podem dormir sossegados. Eu digo isto porque recentemente vi nas páginas do Facebook um leixonense convicto, já com alguma idade, mas não deixa de ser uma referência em Matosinhos, Joaquim Queiroz, Sim. temendo
que nem sequer os troféus resistissem, porque iria ser tudo tirado ao clube, porque o clube não tinha ponta por onde se lhe pegasse. A situação não é tão catastrófica. Pode acalmar estes sócios, pelo menos mais idosos. Conheço muito bem o Sr. Joaquim Queiroz, foi um apoiante muito grande do tempo da minha candidatura, é apoiante desta e espero bem que ele possa dormir descansado, porque esse assunto vai ser resolvido. Muito bem. Para encerrar, Vasco. Depois o Freud ainda precisava fazer uma coisinha, tem que ter mais 3 ou 4 minutos. Nas modalidades amadoras, que têm, de certa maneira, apresentado há muitas queixas que são abandonadas, que não têm tido o apoio necessário, acha que podem contar com esta direção, se a lista for vencedora, podem contar convosco para poder as modalidades amadoras terem o apoio necessário para desenvolverem a atividade com aquela tranquilidade que é absolutamente necessária? E merecedora, neste caso, porque... Sim, até pelo ano passado do Leixões nas atividades amadoras. O voleibol desceu, divisão. Sim, mas isso é um facto que pode acontecer a qualquer clube de maior nomeada. Isso também não pode há acontecer. Aquele apoio ao voleibol, não houve aquele apoio que costuma haver. Mas já esta direção, que está em vigor, e portanto até ao dia das eleições, esta direção, criou contratos especiais com cada modalidade e essas modalidades são sustentáveis. Essas modalidades vivem por elas próprias. Portanto, o que é preciso é dar mais um empurrão para a gente atingir outro patamar. Porque essas modalidades, quer o futebol juvenil, quer a natação, quer o voleibol, neste momento têm contratos de programa com o clube e elas vivem pela sua própria iniciativa. Portanto, o que é preciso neste momento é dar mais atenção, mais apoio naquilo que for necessário fazer. Mas elas, por elas próprias, já vivem. Mas portanto, podem contar com o carinho do Presidente? Obviamente, isso é a missão principal de um Presidente. Não é? E conforme a gente já falou aqui no início do programa, o futebol profissional tem uma estrutura própria, vai-me deixar mais tempo disponível para carinhar... Mas você não vai querer participar nessa estrutura da SAD? Vou, quer dizer, ele para já está participada com elementos da direção. Nós agora, obviamente... Mudando a direção, vamos ver, e vai ter representantes na estrutura da SAD, obviamente. Posso ser eu ou outra pessoa qualquer, vamos ver. Os 40% que o Leixões tem na SAD, vai querer o quê? O que é que quer do Leixões? Profissional. É exatamente a responsabilidade e acreditar nos valores que a Casa tem, fazer uma gestão o mais equilibrada possível, não se meterem em loucuras para que tenham um fim. Mesmo que isso motive a descida da divisão? Não pensamos nisso, de maneira nenhuma. O Leixões, mesmo com a estrutura que tem neste momento, é quase um garante e a experiência está nesta última época que o Leixões fez. Portanto, não podemos entrar em loucuras. Utilize, por favor, os últimos 2 minutos para um apelo aos sócios do Leixões. Para aquela Câmara. Caros associados, pessoal de Matosinhos, conhecem-me muito bem, portanto, aquilo que tenho que dizer e aquilo que se passou aqui nesta entrevista é realmente o meu ponto de vista. Nós temos que fazer o nosso clube sério, responsável, não viver para além das nossas capacidades, viver sim com alguma ambição, mas não viver para além das nossas capacidades. E só com esta postura é que é possível retomar o bom nome que o Leixões tem e evitar andar na praça pública pelas más razões. Portanto, confio em vós. Muito obrigado pela sua presença. Eu e Vasco Carvalho despedimos-nos. Vamos voltar um dia destes para conversar sobre outro tema. Até breve.